Aí, meu mestre, nós estamos ao vivo pelo, Beleza. pelo nosso Face lá. E boa noite, meu mestre. Tô, Boa noite. eu tô honrado, tô feliz em poder conversar com você, meu mestre Zezinho Vieira, grande radialista. Tô com meu coração batendo até muito forte, porque são quantos anos, mestres, que a gente já vem trabalhando junto, e esse é o primeiro bate-papo que a gente tem, meu mestre. Nós já temos aí quase 5 anos, né? Uhum. Aproximadamente isso aí. 4 anos e pouco. Sim, Já sim. estamos juntos. Ah, mas então, meu mestre, olha, eu quero fazer aqui, estender o tapete vermelho para você, dizer que é um prazer muito grande. A gente está aí sempre junto nessa empreitada. Eu tenho uma admiração muito grande, você sabe disso por você. E eu quero que você conte a sua trajetória no rádio, o seu início, essa transição também do rádio normal, né, para o rádio online. Meu mestre, fique à vontade, tapete vermelho estendido para você, um orgulho muito grande. E pode contar só. Depois a gente vai falar do Flamengo. A gente fala, com certeza, não tem problema. Ah, Perdemos ontem, mas você viu que a bola não queria entrar. Tava fazendo é, birra para não entrar a bola, né, rapaz? é verdade, meu mestre, é verdade. Mas conta a sua história, o seu início, meu mestre. Como é que foi o seu início? Meu querido ilustre amigo Valdeir Carvalho, os ouvintes que acompanham a Rádio Metrópole 7 do Rio de Janeiro, o meu amigo Valdeir Carvalho, ele sempre tem esse puxa-saco comigo, mas eu também sou um fã incondicional, né, desse parceiro que começamos o trabalho na Rede HIT de comunicação, mudamos para a Rede União, mesmo Sim. quando ficamos fora da Rede HIT, não deixamos de perder, né, não perdemos o contato, não deixamos de levar as informações, apresentando com muita tranquilidade, respeito aos ouvintes, credibilidade, e isso nos faz com que a gente tenha essa admiração mútua um pelo outro, porque nós Sim. fazemos com seriedade, com responsabilidade. O que importa para nós é o ouvinte estar bem informado e levar uma informação precisa, sem fantasia, sem puxa-saco, né, sem aquele lero-lero que muitos comunicadores têm, né, de levar vantagem. E rádio, para mim, sempre será coisa muito séria, Sim. porque comecei há 40 anos atrás, quando estrei junto na Rádio Gazeira, juntamente com o Juca Sá, que também faz parte agora do nosso grupo, né, da Rede União de Rádios, e nós também temos esse momento de reencontro, né, já que ele está também em outra cidade, Trindade, Pernambuco, né, aqui pertinho do Piauí, né, nós somos divisa de estado, mas, meu amigo Valdeir Carvalho, rádio, para mim, foi um ensinamento grandioso. Com certeza, eu fiz muito na vida através do rádio. Muitas amizades, ganhei o suficiente que era digno do meu trabalho, e rádio vai ser, com certeza, até o fim das nossas vidas, né, uma parceira para nós. Você perguntou como eu comecei na Rádio Gazeira, AM, né? Desde o início, quando se foi feito a fase de teste experimental, e de lá para cá, a gente apresentando programa de esporte, apresentando programas de entretenimento, né? E para você ter uma ideia, Valdeir, nós andamos muito aqui na região, eu e minha esposa, e quando a gente chega nas localidades, aí eu fico até assim constrangido, porque as pessoas chegam para mim, para minha esposa, e dizem: olha, depois que o Zezinho Vieira saiu da Rádio Gazeira, nós não ligamos mais rádio. O meu rádio está abandonado, não ligo mais. E eu fico assim constrangido, por que não ligar, senhora? Por que não ligar, senhor? Tem outras pessoas que vão estar lá para trazer as informações, e a vida é assim, é um ciclo, passa.
a minha fase já passou na Engazeira, agora é a vez de outros, né? Mas é isso. Eu queria que a gente fizesse uma conversa franca, que não fosse eu falando sozinho, né? Que se for deixar, a gente fala mesmo. Quem comunica tem esse hábito de falar muito. Então, fica à vontade para perguntar, meu parceiro Valdeir Carvalho. Só quero dizer a Não, você que é um prazer imenso estar fazendo com você esta conversa franca, né? Você que está aí também apaixonado pela comunicação e tem com certeza uma visão ampla, não é, dos fatos que nós falamos, em especial do futebol. Só tem um defeito grande que é torcedor do Vasco, né? Aí sofre muito. Eita, Valdeir, você hoje me tirou também, né? Disse, não aceito o choro. É isso aí, tá bom. olha o Fica à Central, vontade, né? meu irmão. O Central, o Córdoba. Como? Meu mestre, olha só, eu quero assim, como que você percebeu que você tinha essa, essa, esse talento por rádio? Como é que iniciou isso na tua juventude? Porque sempre é naquela idade, dos 17, dos 16, e a gente começa a falar ou gostar do rádio e faz alguns tipos de até treinamento. Mas quando é que isso começou assim? Você falou assim, caramba, eu estou sentindo essa vontade e despertou esse interesse seu pelo rádio. Você é mais jovem do que eu, mas acho que pelas pesquisas, pelo que você conhece de comunicação, de rádio, você deve já ter visto, ouvido falar, né, em difusora. Era um equipamento que a gente montava em um local, puxava uns fios para colocar umas bocas de amplificador, né, na cidade. Como a cidade era pequena, nós tínhamos um estúdio, né, no Centro Social João 23, que é da Igreja Católica aqui de Paulistana, e a gente tinha um tipo de uma rádio local, só que não tinha como se pegar em rádio, era através das amplificadoras de som que ficava colocada nos postes da cidade. Mas a cidade toda ficava bem informada. Tinha os horários de a gente fazer o programa, não era o programa também diariamente, o dia todo, mas tinha os horários da difusora entrar no ar. E aí eu comecei jovem, participando de eventos da igreja, grupo de jovens, e me apaixonei pela comunicação. Logo, eu gosto muito de futebol e de qualquer esporte, alguns que eu não tenho assim muita afinidade, mas eu gosto muito do futebol e a gente fazia transmissões, né? Muito importante para informação, né, dos ouvintes, que às vezes dizem, olha, quando nós estamos reunidos, a reunião, muitos me dizem, rapaz, o Zezinho Vieira é o mais experiente e tal, mas eu sempre tenho a responsabilidade de dizer, meu caro amigo Valdeir Carvalho, meu parceiro, eu sempre tenho a responsabilidade de dizer que muitas vezes não é o tempo que lhe faz ser um bom profissional, é o preparo, é você ser realista, porque nós sabemos que em todas as áreas existem pilantras, não é, Valdeir? É E verdade. temos na comunicação muitos mesmo, que eles estão ali no microfone por interesse próprio, para promover alguém, principalmente na área política. E eu nunca tive esse, esse prazer de ser apaixonado para promover ninguém. Sempre dava oportunidade a todos. Você sabe que era difícil também os artistas, né, os cantores, fazer divulgação. Como hoje ainda nós temos a mídia para divulgar, tem que receber um cachezinho também. E eu dei muita oportunidade a todos que precisaram do comunicador Zezinho Vieira. Eu, através da rádio, consegui também, Valdeir, e ouvintes que acompanham esse bate-papo, eu consegui levar alimento em épocas de secas aqui no Nordeste, onde as pessoas passavam muita fome. Consegui trazer de São Paulo, através da Rádio Globo,
Eli Correia, foi um cara que nós tivemos como eu tenho com você, Valdeir, assim, uma parceria legal, e conseguimos, eu, juntamente com minha esposa, fazer, não é, com que chegasse alimento, agasalho, para as pessoas necessitadas. E você sabe que aqui no Nordeste não é fácil, né? E quando tem esses períodos de seca, a falta de chuva, estiagem, aí fica mais complicado. E aí a comunicação, para mim, hoje, não é tudo, mano. Então, eu não posso ser hipócrita nem mentiroso. Hoje, para mim, eu só continuo ainda comunicando porque eu não queria abandonar um parceiro especial que eu tenho. Eu não vou dizer para Obrigado. ninguém quem é ele, mas ele é um vascaíno chatinho. Quando o Flamengo perde, Sim, ele fica mais feliz do que quando o Vasco ganha. Se não fosse essa parceria, Valdeir, eu já tinha deixado, porque eu gosto, né? E me rende ainda alguma coisa, né? E como eu estou ficando já velho, aí preciso também, né, de tempo agora para se dedicar a mim, né? Porque quando a gente é mais jovem, a gente se dedica muito ao trabalho, à família, e às vezes se esquece de se dedicar a si próprio. E eu já estou agora na fase de se dedicar mais para mim, né? Então, sim. eu vou continuar com comunicação porque gosto e porque tenho parceiros que merecem e nos dá prazer e suporte também, né? Para que a gente possa conviver, né? Levando a informação e a comunicação para todos os ouvintes. Ó, mestre, eu sempre falo para você isso, né? E eu acho que você não pode parar. Lógico, eu entendo que você tem a sua vida, isso aí é verdade, tem que realmente aproveitar. Mas a sua pessoa e o seu talento é fundamental, né, para todos nós que estamos aí nessa luta. Tua experiência e o teu amor pela comunicação, como você sempre enfatizou, e foi uma das coisas que você me ensinou, ter a responsabilidade e também teu amor pela comunicação. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, mestre, hoje é uma preocupação com a maioria dos comunicadores que a gente tem visto aqui no Rio de Janeiro. E vou te fazer a mesma pergunta que tem sido feita para outros comunicadores. Você acha que o rádio, porque o rádio está enfrentando uma série, né, de concorrência, hoje a internet, então, nem se fala. Então, o assunto que surge é o rádio vai acabar, o rádio, aqui no Rio de Janeiro, o rádio AM praticamente acabou, tudo agora é no FM ou na internet. Mas como o rádio se originou, você acha que corre o risco, mestre, do rádio, de fato, acabar? No meu pensamento, Valdeir, eu acredito que ainda vai sobreviver um pouco. Nós ainda vamos ver ainda as rádios convencionais sobrevivendo. Não é por longo tempo, né? Não é por longo tempo, mas sim por tempo que possa se dizer até contado, né? Devido hoje à tecnologia mais avançada e temos, além disso, problema de frequências, né? Porque você sabe que a frequência AM ela tinha uma abrangência maior, né? Ela entrava até debaixo da terra, em qualquer lugar. E a frequência de FM, ela não está com uma qualidade boa, não é? De entrar em qualquer local. A AM ela tem o poder, né? E a FM não. Se ela tiver uma transmissão em uma frequência que tenha assim um morro, que tenha um prédio, que seja longo, alto, ela atrapalha, né? E aí ela não passa. Então, vai se perdendo também, porque tem as interferências, né? Das internet, né? Tem as interferências das energias eólicas e muitas coisas também, né? Antenas parabólicas, essas convencionais, Sky, e o ouvinte hoje está mais afinado, quer ouvir uma coisa de qualidade, né? Um som mais puro, mais equalizado, e as rádios vão se tornando, principalmente as AM, que as AM estão, né, em extinção. Já poucas, são poucas, já teve lei aí que deu um prazo para que as FM, as AM se transformassem em FM, né? Fizesse a migração, o que é correto mesmo falar, a
a migração de AM para FM, né? Com o direito de ser uma rádio comercial, como é a rádio AM. Mas a tecnologia e a facilidade, hoje em todo o rincão sertanejo, você tem internet, tem, né, as informações através do celular, porque quando se tem internet, tem o Wi-Fi, né? E o Wi-Fi você faz tudo no celular, até melhor do que com dados móveis. Então, é uma área que, acredito eu, não seja logo, mas a longo prazo vai se acabar mesmo. Eu acho que muitos até dizem, não, mas o cara está sendo egoísta, o cara não quer mais trabalho de rádio convencional e agora por ter uma tecnologia mais avançada, está nos desprezando. Mas não é isso, é a realidade, Valdeir, que nós estamos vendo, né? É a facilidade, é os equipamentos, né? É muito importante, né, você ter essa visão. E hoje até as grandes empresas já estão se preocupando, né, em fazer suas divulgações nas rádios web, né, na internet, porque já dá uma abrangência muito grande. E o empresário, ele visa lucro. E se ele não tiver visibilidade do seu produto, aí ele vai perder dinheiro. E o empresário brasileiro nenhum empresário de país nenhum, ele pode perder, né? Porque ele tem que progredir, né? Produzir e crescer, né? Nas suas empresas. Então, eu acho dessa forma. Não sei se deu para te explicar direitinho aí, mas... Deu perfeitamente, mestre. Deu perfeitamente. Agora, uma outra pergunta também. Você que tem essa experiência também com o rádio convencional. Você sentiu, assim, uma certa... Percebeu que houve alguma dificuldade, alguma diferença dessa transição para o rádio convencional para o rádio online? Ou, no início, achava que poderia, por exemplo, o rádio online não poderia dar certo, mas, ou para você é tudo a mesma coisa, o rádio online, o rádio convencional, está tudo no mesmo, ou você vê alguma diferença? Ô, meu parceiro, Valdeir Carvalho, tem muita diferença. Eu não sei, eu não me recordo se eu já tinha falado para você, eu comecei a trabalhar com rádio, com web rádio, rádio online, uma brincadeira que eu falei na Engazeira, quando eu trabalhava na AM Engazeira, que eu falava sempre que estava chegando o fim do ciclo do Zezinho Vieira, comunicar na Rádio Engazeira. E aí as pessoas, quando me encontravam, ficavam naquela, não pode, e achava que eu era propriedade delas. Eu digo assim no bom sentido, né? Não é cobrando isso. Mas eu dizia, não, a gente tem um tempo para tudo. Então, nós precisamos encerrar esse ciclo que já estava com 37 anos que eu estava na rádio. E aí eu disse, não, mas eu vou fazer uma rádio online e vou dizer para o pessoal, porque não vão ficar sem me ouvir. Mas que eu pensava, não fazer programa assim diariamente, eu pensava que iria fazer um programa na hora que desse vontade, né? Dar saudade do microfone e dos ouvintes. Mas quando eu comecei, nós tínhamos uma forma de se fazer rádio, web rádio, que não era como hoje, que hoje nós temos ilimitado, né? Se nós tivermos a felicidade de ter 5.000 ouvintes, 10.000 ouvintes, eles vão estar conosco. Mas quando eu iniciei, tinha um limite, né, de ouvintes acessar a web rádio. E quando eu comecei, eu já vi que o negócio ia pegar, porque estava explodindo de audiência. E eu comecei a me empolgar, e comecei a gostar, e aí os meus parceiros que tinham na rádio comercial, convencional, também, já foram me procurando. Você vê os comerciais que eu tenho nas web rádio, eu acredito que se tiver um ou dois que eu falei para uma pessoa, vamos botar um comercialzinho, o pessoal sempre me procura, eu não fico nem atrás disso, não. É preciso eu fazer isso, porque às vezes a gente esnoba e
depois, quando a gente vai atrás, já não acha mais, não é aquele caminho, porque a gente tem que ter também essa consideração e respeito aos parceiros comerciais. Mas tem uma grande diferença também, viu, Valdeir? Muito diferente, porque a rádio convencional, você está num carro, né? Muitas vezes quer ouvir uma notícia, uma informação, você é só ligar o som do seu rádio, você vai estar ouvindo. Eu mesmo tenho esse hábito que o meu carro já fica ligado direto. Quando se dá na partida da chave, já se liga logo o som e o ar-condicionado. Não tenho como desligar isso, eu não desligo. Às vezes você mas tem que funcionar o carro com o ar desligado. Não, nunca fiz isso. Então, tem muita diferença, muitíssima mesmo, porque é outro público também. Quando eu trabalhava na Engazeira, Rádio Engazeira AM, meu público era um público de pessoas mais adultas, só que eu tinha também um público muito grande de jovens, de crianças, e muda radicalmente o sentido de rádios convencionais para rádios na internet, né? Rádios web, web TV, é muito diferente, porque não é todo mundo também que tem acesso, apesar da facilidade de ser grande. Mas tem pessoas que não sabem manusear um celular, aquelas pessoas que se tivesse um radinho para ligar o botão, procurar no outro botão ali a sintonia, era muito mais fácil, né? Você vê que tem gente que ainda não tem habilidade com os celulares digitais, né? E complica um pouquinho. E também tem uma história que você fez, meu mestre, uma entrevista com o presidente Lula. Falar isso para o nosso povo, que é um orgulho, né? Você ter feito essa entrevista com o presidente Lula. Ah, cara, foi. eu fui para fazer uma entrevista com o presidente Lula, por sinal, eu tenho até uma foto com ele. Ele estava nesse dia em Petrolina, e a assessoria de comunicação entrou em contato com a gente. Era uma burocracia muito grande para a gente fazer esse trabalho. E o presidente vinha para uma cidade perto aqui de Petrolina, inaugurar uma fábrica de trilho, e uma fábrica não era de trilho, era aqueles tormentos que faz para botar o trilho em cima, que antigamente se fazia de madeira e depois veio fazer ele de concreto. Ele veio inaugurar essa, e para fazer uma médiazinha, né, que ele já estava nos últimos meses de seu mandato, já estava fazendo aí a divulgação, quem seria a sua sucessora, né, e ele veio para isso, e ele convidou algumas regiões, né, aqui do Piauí, foi 2 cidades, a capital, Teresina, e a cidade paulistana. E o nosso presidente atual, o Lula, ele é muito esperto, cara, muito esperto. A gente quando nós chegamos lá no aeroporto, foi na sala de reunião do aeroporto que nós fizemos a entrevista com ele, né? A gente ia fazer uma entrevista, mas o homem conversava demais, contava a história da vida dele, do início da sua carreira política, da pobreza, que tinha muito medo dele ser presidente, né? E aí a gente grande, ele contou muita história, mas ele, quando nós fomos chegando, ele olhava para a gente e dizia: ô Zezinho Vieira, como é que tá a paulistana? Que rapaz, o negócio tem mistério. Mas ele era esperto, nós mandamos foto, quem ia fazer o trabalho de entrevista, e a gente colocava na folha, a diarista de tal região, a foto lá, e depois eu matei a charada, né? E os outros ficaram assim, eu não sei se foi timidez ou se foi assim, vergonha de pedir uma foto com ele. Aí eu também entrei nos outros. Mas quando nós fomos encerrar a entrevista, e ele convidou até a gente para ir com ele de avião para a cidade de Salgueiro, para a inauguração dessa fábrica, e eu, de muita responsabilidade, andava com um amigo, não queria deixar ele só, e só tinha vaga para mim, aí não fui, né? Aí ele me abraçou, quando ele me abraçou, eu perguntei: presidente, eu posso tirar uma foto com o senhor? Aí ele pegou meu celular e deu por segurança, né, tirar a foto na gente. E aí eu tenho essa foto até hoje, né? Muitos não gostam do Lula, outros acham que o Lula fez muito pelo Brasil. Eu acredito que foi feito, né? Muito, muito mesmo, porque
se não fosse o Lula, nós não tínhamos tantas faculdades no Brasil, nós não tínhamos os institutos federais, foram quase todos feitos no seu mandato, e muitas vezes eu não sou assim fanático também, o Valdeir, eu não sou fanático por partido, nem por político, mas a gente sabe reconhecer, né, o trabalho de um político, né, a gente sabe reconhecer, né, quando ele faz o bem para uma comunidade, quando ele faz bem para o povo, e o Lula, acho que ele fez muito bem. Eu me lembro que eu ouvi as pessoas falando, o PT e tal, só quer que as pessoas sejam analfabetas para não ter oportunidade, né, na vida, para ficar sempre ali no cabresto, como se chama no dito popular, e eu vi e analisei que o presidente Lula, através do seu partido, ele foi quem mais fez universidade no Brasil, esses institutos federais que hoje estão formando pessoas em cursos técnicos e agora até cursos superiores, foi quem mais distribuiu transporte escolar para as cidades pequenas do Nordeste e do Brasil inteiro. Você vê que até na Amazônia se tinha lancha escolar, né? E eu fiquei assim, pensando e fiquei acreditando, né, no presidente. Apesar que nós estamos numa crise muito grande no país, mas acredito que ainda possa melhorar, né, Valdeir? Então, foi um grande prazer eu ter representado o Piauí e a cidade de Paulistana, conversando com o Lula. Essa entrevista ela foi retransmitida pela Rádio Brás, né? Foi retransmitida pela rádio mais velha de Teresina, a matriarca, que é a Rádio Pioneira, e as rádios de todos os locais que estavam os radialistas representando e entrevistando o presidente Lula. Foi bom, foi muito bacana a gente ter a oportunidade de ver aquela, aquela dinâmica toda de se aproximar de um presidente, a logística de se aproximar de um presidente, a gente pensa que é fácil, não é, né? Tem tudo aquilo, tem investigação, a gente tinha que ter um chip para passar na segurança, você passava por cara que você pensava que era um maluco que estava ali perto, disfarçado de doido e era um segurança dele. É uma coisa que a gente passa como se fosse uma experiência também, que não sabemos quando vamos viver novamente, né? Mas é uma das histórias. Eu tenho já muita matéria arquivada, para se um dia o tempo me permitir escrever um livro, ou contar mais algumas histórias, eu ter isso tudo, né, registrado para contar, com fotografias, né, com matérias, porque é muito importante na vida de um profissional ele ter uma história para contar, porque muitos não têm, né, Valdir? É verdade, meu mestre, é verdade. Agora, só mudando um pouquinho de assunto, a gente vai partir na defesa e no ataque, meu mestre, rapidinho. Eu também sei que você também tem as suas ocupações, mas e aí, como é que você está vendo, como é que você viu essa derrota? Não estou, dessa vez, a gente, né, eu acompanhei um pouco do Flamengo ontem, ele foi derrotado pelo Central Córdoba, e eu estou vendo aqui um pouco também da repercussão na imprensa, porque a imprensa está falando sobre o jogo de ontem. A gente também tem problema aqui com o Vasco da Gama, que está nessa situação toda com o técnico Fábio Carille, que pode cair sábado, se o Vasco perder, com certeza ele vai estar fora, que ele foi muito perseguido pela torcida do Vasco, pela força jovem do Vasco, no jogo de terça-feira. Então, como você está vendo a situação do Vasco e também a situação do Flamengo, meu mestre? Olha, o futebol é apaixonante, o futebol é uma coisa que deixa a gente assim empolgado, muitas vezes triste, né? Porque tem pessoas que levam muito a sério, tem pessoas que gostam mais do futebol do que dele mesmo, e tem pessoas que se apaixonam pelos times, pela seleção, mas nós estamos vendo que um futebol brasileiro, Valdeir, nós estamos vendo que o futebol brasileiro tem times bons, com elencos bons, e que não são bem administrados. Eu sempre falei para você, desde quando conheci,
que o Vasco da Gama era um grande time, era um time que não merecia, eu nunca torci que o Vasco da Gama fosse para a segunda divisão, eu nunca torci que o Vasco da Gama tivesse, assim, insucesso, né? Queria que fosse sucesso, porque tem uma história longa, né? Eu tinha um atleta muito, que deixou uma história muito bonita no Vasco, o Roberto Dinamite, e eu era um fãzaço dele, né? E gostava muito do futebol. Muitos outros jogadores que passaram aí no Vasco da Gama, que foram para a seleção brasileira, né? Mas que as administrações que atrapalham muito, né? Se falam muito que hoje quem atrapalha os times na hora de formação dos 11 em campo são os empresários dos jogadores. Eu não acredito muito bem nisso, não, porque se um técnico for tão fraco a esse ponto de deixar que os seus patrões escalem um time, ele não é um técnico, né? Ele é um boneco. Você vê que o Flamengo hoje tem um elenco que muitas vezes podemos falar até que dá para fazer 2 times, mas falta muito ainda, né? De seriedade, de se doar. Hoje nós estamos vendo também um lado de muita vaidade, né? Os jogadores ganham muito dinheiro e às vezes eles estão nem aí, querem saber se recebe aquela grana, contratos milionários, né? Por que não dizer assim, até contratos bilionários, e aí só pensam muito no enriquecimento, né? E se falando em futebol, futebol do Rio de Janeiro, como você é um profundo conhecedor, para nós brasileiros, né, muito apaixonante. Eu teve época na minha vida que eu não via um torcedor de times paulistas aqui na minha região. Hoje já temos alguns, mas era a maioria dos torcedores eram de times do Rio de Janeiro, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco da Gama. Eram os 4 times que ainda hoje reinam, né, como os 4 melhores do Rio de Janeiro. Isso mostra, né, que o futebol do Rio de Janeiro merece respeito, merece mais atenção por parte dos que administram, dos que fazem acontecer lá dentro, dos bastidores. Ultimamente, os 2 times campeões da Libertadores, que é uma competição que todos querem ganhar, foram times cariocas, né? Foi o Fluminense e o Botafogo, não é isso? Esperamos que o Vasco chegue também um dia a ser campeão, para dar uma alegria maior ao meu amigo Valdeir Carvalho. O Flamengo também teve aí as suas passagens de glória, né? Da glória eterna. Mas é isso, o Valdeir. O teu som está um pouco baixo. Tivesse como você aumentar um pouquinho para me te ouvir melhor, para poder te responder melhor. Ainda tem mais algum tempo para a gente falar ou já vai encerrar? Não, eu vou encerrar, meu mestre, porque eu estou recebendo aqui umas chamadas aqui, e o que acontece? Mas eu quero dizer para você, meu mestre, que para mim é uma honra muito grande, é uma felicidade enorme poder fazer essa entrevista com você, essa conversa com você. Eu estou emocionado, porque eu não poderia imaginar que isso um dia pudesse acontecer, entendeu? E dizer a profunda admiração que eu tenho por você, sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, o orgulho de a gente trabalhar aí todos os dias, né? E convidar também os ouvintes para sempre estar ligados na nossa Rede União. O seu programa começa sempre às 10h, plataforma popular pela nossa Rede União de Rádio. É só acessar também o site da Rádio Metrópole 7, /Valdeir Carvalho. E todos os dias, ali de segunda a sexta, os ouvintes sempre vão ouvir você espraiar essa tua grande sabedoria nos microfones aí da Rede União de Rádio, meu mestre. Muito obrigado mesmo e nós estamos juntos. Valeu, meu parceiro. Certeza a gente tem muita gratidão por ter encontrado uma pessoa tão competente, né, que tem visão do que fala, do que analisa, e acredito que vamos andar ainda algum tempo juntos, né, informando os nossos ouvintes através do esporte, principalmente o futebol, que é o seu forte, né? Você é um profundo conhecedor do futebol
carioca e brasileiro, e a gente agradece e estamos juntos para mais uma dessa, Tá bom, com certeza. Obrigadão, Mais forte um abraço. bate-papo. Valeu, garoto. Se Deus quiser, 10h30, mestre. Beijão para você, mestre. Tamo junto. Valeu, garoto. Muito obrigado.